Boa noite. Vamos começar. É com muita alegria em nossos corações. Aqui estamos entrelaçados espiritualmente. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre. Jesus amado, nós te rogamos a tua presença. Envolva-nos, Senhor, em seu amor, em sua paz. Queremos, Jesus, diante de ti, expressar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por todas as bênçãos recebidas. Tu és para nós o caminho, a verdade e a vida, como bem asseguraste. E ninguém vai ao Pai senão por ti. E ninguém vem ao Pai senão por ti. Teus ensinamentos, Jesus, é para nós e o caminho da redenção. Se conosco, Senhor, e pedimos a sua licença para prosseguirmos o Evangelho desta noite. E assim, vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje o nosso Evangelho nos leva ao capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema do capítulo 19 é a fé que transporta montanha. Esse tema já foi falado algumas vezes atrás pelos nossos colegas, né? Então, nós estamos retomando esse tema, porque falar da fé dos dias de hoje é uma necessidade para todos nós, né? Falar da fé. Então, nós vamos aprendendo no nosso dia a dia pela repetição dos ensinamentos evangélicos. À medida que vai se repetindo os temas, né? À medida que nós vamos repetindo os ensinamentos de Jesus, aos pouquinhos nós vamos registrando nas nossas mentes. E, por consequência, nós vamos colocando em ação, exercitando esses ensinamentos. Muitas vezes vocês podem estar pensando, outra vez esse tema, falar sobre a fé, né? Mas é necessário que nós possamos repetir todos esses ensinamentos, porque é aos pouquinhos
que você vai inserindo através da sua mente, registrando na sua memória, né? E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que nós vamos colocando em prática o exercício, a ação dos ensinamentos de Jesus não se dá assim da noite para o dia. Nós sabemos que é degrau por degrau, né? Então, nós vamos falar sobre a fé que transporta a montanha. Essa palavra fé, ela é pequenininha, né? Ela é monossílaba, fé, fé. Mas ela tem um poder de ação enorme. Ela tem um poder de ação grandiosa, porque à medida que nós vamos entendendo e compreendendo o que é a fé, nós vamos tendo uma sustentação maior das nossas vidas no nosso dia a dia, né? Então, afinal, o que é a fé? O que é ter fé? Principalmente nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivenciando essa pandemia que assola não só o nosso planeta, o nosso país, mas todo o planeta Terra. Como é ter fé nessa pandemia? Me responda. É fácil? Não é fácil. Nós temos que exercitar a fé através do quê? Através da paciência, através da tolerância. Mas vamos definir o que é fé, para que possamos entender e compreender como nós vamos desenvolver a fé. A fé é o sentimento inato no homem, inato, inerente, congênito. Então, ser inato ao homem é um germe que foi depositado bem lá no começo, aonde? No princípio espiritual. Se é inerente ao ser espiritual, logo podemos deduzir que esse germe foi colocado lá no princípio espiritual. À medida que esse princípio foi desenvolvendo ao longo do tempo e do espaço, quando ele chega na condição de espírito, com letra maiúscula, ele passa a desenvolver a fé. Olha como o percurso é longo. O germe da fé foi fincado no princípio espiritual. Porém, entretanto, a fé vai ser só desenvolvida quando ele chega na condição de espírito. Então, lá no princípio espiritual, ele está em estado latente. O que deve fazer? Eclodir, desenvolver-se e crescer por sua vontade ativa. Preste bem atenção. A fé, ela se desenvolve em nós pela nossa vontade ativa. Porque a fé, ela está lá, numa condição ainda não desenvolvida, como um germe. Quando nós chegamos na condição de espírito, a partir daí, nós começamos a desenvolver esse sentimento que nós chamamos de fé. Podemos medir o tamanho da fé? Sim ou não? Podemos medir o tamanho da fé?
Sim, né? Sim. Qual o tamanho da minha fé nessa pandemia? Qual o tamanho da sua fé, Tânia, nessa pandemia? Ela é pequena? Ela é média? Ou ela é robusta? Hã? Cada um sabe, né? Que tamanho é a sua fé. Então, se a fé tem tamanho, porque Jesus nos fala, Jesus nos disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda é uma das sementes, dentre todas as sementes, a menorzinha. Eu tenho aqui uma semente de grão de mostarda, não dá para ver, ó. Mas ela é bem pequenininha, se eu colocar na mão, ela some. Olha, ela é bem minúscula. Então, Jesus fala desse grão de mostarda. Olha, ele fala, se nós tivermos fé do tamanho desse grão de mostarda, olha só, então essa fé é pequena, não é? Dentro assim do processo evolutivo nosso, é uma fé pequenininha. Olha como Jesus é bonzinho, né? Como Jesus ele sabe das nossas limitações e das nossas dificuldades de alcançar a fé robusta, então ele nos fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Está lá, se essa citação está aí, Mateus, capítulo 17. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Direis a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Então, a fé, ela pode ser medida. A nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda até chegar a uma fé robusta. O que é uma fé robusta? Os que têm mais fé, mais desenvolvida, olha bem, os que têm mais fé, mais desenvolvida, geralmente são dotadas de maior força de vontade e resiliência. Aquelas pessoas que têm uma fé mais desenvolvida, ela tem uma força interior de sair daquela condição, aquela vontade de sair perante as dificuldades da vida, a pessoa enfrenta essas dificuldades, ela adquire uma força tão grande que ela passa a ter uma fé robusta, porque ela enfrenta todas as aflições da vida, todas as dores e sofrimento, confiante, com a fé confiante em Deus. Então, Emmanuel, ele nos dá uma definição de fé no livro O Consolador, questão 354. Eu peço licença para vocês para que eu possa ler esta questão 354, porque é uma definição de Emmanuel muito profunda sobre a fé. Pode-se a definir o que é ter fé? Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Olha bem, ter fé é guardar no coração, é guardar na sua alma a luminosa,
a certeza, né, em Deus. Então, isso é ter fé. É você guardar dentro de si, dentro do seu coração, independente da circunstância que estejamos vivenciando, de alegria, de dor e sofrimento, mas eu guardo a certeza que Deus existe, a certeza de Deus. Eu sei que Deus existe. Essa é a fé que transporta, né? Essa fé que nos leva a uma sustentação para que possamos enfrentar todas as aflições, todas as provas, dores e sofrimento. E ele continua, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Quer dizer, repousar numa energia constante, você mantém uma energia constante de equilíbrio. Você mantém uma energia constante de você tem você passa a ter uma estrutura de entender o porquê que você está passando aquelas provas, aquelas dificuldades. E ele continua, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei que Deus existe. Eu não creio em Deus, mas eu sei que Deus existe. Olha que profundo isso. Olha que fé maravilhosa que podemos alcançar todos nós. E vamos alcançar todos nós essa fé. Com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. Então, afirmar, eu sei que Deus existe, como diz aqui, com todos os valores da razão, com todo o meu discernimento, com toda a minha racionalidade, e tocados pela luz do sentimento, quer dizer, tocados pelo coração, não só pela razão, mas pelo amor, pelo coração, né? Essa fé não pode estagnar, quer dizer, essa fé ela não pode ficar parada, essa fé ela não pode ficar estagnada, essa fé ela é ativa. De como essa fé é ativa? Através do seu trabalho contínuo, através do seu esforço, através do papel que você tem que desenvolver aonde você está inserido ou inserida, né? Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Olha bem, sabe trabalhar sempre, porque o trabalho ele dignifica todos nós. O trabalho ele é uma lei da natureza, é uma lei natural, é uma lei divina, que através do trabalho você desenvolve o quê? A sua inteligência. Você desenvolve a sua intelectualidade, não é? E é através do trabalho. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Olha que bonito. Quando você se adequa às leis divinas, você procura fazer o melhor dentro das leis divinas, leis naturais, pelo teu esforço, pelo dever cumprido. É a quitação da nossa consciência para com a lei. Olha que bonito. Traduzindo a certeza na assistência de Deus
ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Olha só, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Por exemplo, nós estamos vivenciando um período muito delicado, né? Deixando a todos nós inseguros, temerosos, em virtude dessa pandemia, né, que assola todo o nosso planeta Terra. Qual é a nossa postura diante dessa pandemia? Qual é a postura de cada um de nós diante dessa pandemia? Essa pandemia já vai fazer quase 10 meses, né? Que está aí e está se avolumando mais, enfim. Então, diante dessa pandemia, qual é a nossa postura? Principalmente como espírita. Não é desenvolver a fé em nós, confiar em Deus, não é? E ter a certeza de que tudo passa. Sabemos que muitos amigos, muitos queridos, desencarnaram, mas simplesmente passaram para outro mundo espiritual, porque a vida continua, né? A Covid-19 simplesmente foi um instrumento para que essas criaturas desencarnassem. Porém, nós, como os espíritas, sabemos que a vida continua, eles estão lá. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos estar lá, eles vão estar aqui, na erraticidade, não é? Então, essa pandemia é um desafio para todos nós, para que possamos desenvolver a fé, para que tenhamos, né, aquela fé robusta e saber de que tudo isso vai passar como uma tempestade, né? Então, terminando essa mensagem de Emmanuel, ele só encerra falando: com a luz divina no coração, isso significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, e Emmanuel ele continua falando, tem uma lição naquele livro Fonte Viva, que diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O que ele quer nos falar? Que para você desenvolver a fé, não é simplesmente você se acomodar, né? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Nós temos todos os elementos que Deus nos dá, mas o esforço é nosso. Deus não dispensa, né, como diz aqui, o esforço de cada criatura, de cada um de nós. Então, percebe que a fé, através do processo evolutivo, ela é gradativa. A fé é uma construção. Então, a fé é um processo de desenvolvimento e que vamos desenvolver a fé em nós. E vamos desenvolvendo na fé, não é serviço de menor esforço. A gente sabe que muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, perda de um ente querido, que não há palavras, muitas vezes, que consola quando você perde alguém muito querido, alguém que você tinha um amor muito grande, não é fácil. Teoricamente, nós falando aqui sobre o desenvolvimento da fé é uma coisa,
Na praticidade, requer de nós muita força de vontade e perseverança para que você possa desenvolver essa fé dentro de cada um de nós, para que você possa ver as coisas, ver a vida como ela se apresenta de forma suave, de forma tranquila, entregando tudo na mão do Criador, né? Então, isso quer dizer que há um esforço para se desenvolver a fé. A fé ela não é dada, a fé não é transmitida, a fé é desenvolvida. É conquistada por nós mesmos no nosso processo evolutivo. No capítulo 19, Kardec ele coloca duas características da fé. Ele nos fala, nos fala da fé cega e nos fala da fé raciocinada, né? Então, eu só vou discorrer rapidinho sobre as explicações da fé cega e da fé raciocinada, tendo em vista o adiantado das horas, já são 20h56, né? Então, ele fala que a fé cega, em excesso, produz o fanatismo. Quer dizer, se ela não for em excesso, não conduz o fanatismo. Se não for em excesso, é uma fé natural. Percebe? Se não for a fé, se não for em excesso, ela é uma fé natural. E a fé natural, eu vou dar só um exemplo, para que nós possamos encerrar e caminhar para as vibrações. A fé natural nos leva àquela passagem da mulher hemorrágica, que ela disse para ela mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Se eu tocar na bainha da túnica de Jesus, eu serei curada. E quando Jesus estava passando por ali, pá, ela se joga e toca na túnica de Jesus. E Jesus: quem me tocas? E os discípulos: mestre, todos te empurram. Alguém me tocou, de mim saiu virtude e poder. E a mulher se curou. Que fé é essa? É fé cega? É fé raciocinada? Fé natural. Porque a fé cega não é que é levada em excesso. Quando não é levada em excesso, é fé natural. É claro que depois vem a fé raciocinada, né, pela lógica, pelos fatos que a gente tem que observar e tudo mais. Então, tinha mais coisas para falar para vocês, só que o tempo já está se esgotando, já são quase 9 horas. Então, a mensagem que eu queria passar para todos nós é que a fé é uma construção diária. A fé ela se desenvolve cotidianamente, todos os dias das nossas vidas. A fé é uma construção. A fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela vai chegar numa fé robusta. A certeza. Eu sei que Deus existe. Ok? Então, nós vamos caminhando para as vibrações, vamos buscando a nossa sintonia, vamos nos entrelaçando espiritualmente, externando os nossos melhores sentimentos. Antes de nós vibrarmos, vamos rogando a Deus que derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade. Rogando a Jesus, nosso divino mestre,
que envolva todos nós no seu amor, na sua luz. E junto com os benfeitores espirituais, mensageiros, auxiliares de Jesus, vamos vibrando pelo planeta Terra, por todos os continentes, projetando através das nossas vibrações muita luz, muito amor, envolvendo todos os corações. Vamos vibrando por todos os profissionais na linha de frente, os auxiliares de enfermagens, os enfermeiros técnicos, os médicos, rogando aos benfeitores espirituais que envolva todos esses nossos irmãos numa tela de proteção, para que eles possam não ser infectados, que retornem ao convívio dos seus familiares com muita alegria, com saúde plena. Vamos vibrando pelos hospitais, envolvendo todos os doentes nos leitos, nos quartos, envolvendo todos os nossos irmãos que estão com Covid, em fluidos de cura, fluidos balsâmicos, para que as células doentes se transformem em células luminosas, células sadias. Continuando com as nossas vibrações, vamos vibrando todos os nossos irmãos que desencarnaram, que eles estejam sendo recebidos pelos benfeitores espirituais, nossos queridos amigos, nossos queridos familiares. A nossa saudade, o nosso carinho é eterno. Que os benfeitores espirituais possam acolher todos esses nossos irmãos com muito amor, com muito carinho. Aonde eles estiverem, com quem estiverem, no plano espiritual, nos hospitais, nas colônias espirituais, vibrando também pelos próprios benfeitores espirituais, irmãos abnegados, que eles recebam também as nossas vibrações. Vamos vibrando pelos enlutados, pelos familiares que perderam seus entes queridos, rogando ao coração de Jesus que aponte para eles o caminho da fé, da esperança e da resignação, para que eles possam dar continuidade em suas vidas. Vamos vibrando por todos os grupos de pronto-socorros no WhatsApp, todos os nomes que consta aqui também no nosso grupo, dos nossos irmãos doentes, enfermos e todos os outros grupos do WhatsApp, onde são mencionados nossos irmãos doentes e enfermos, que todos eles recebam as nossas vibrações, fluidos de cura, fluidos balsâmicos possam envolvê-los, rogando a Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe, que possa auxiliar a todos. E, por fim, vamos vibrando por nós, tendo gratidão pelas bênçãos que nós recebemos até o dia de hoje. Oportunidade de nós estarmos aqui conectados com Deus, com Jesus e com a espiritualidade. Senhor Jesus, Mestre amado,
Derrame suas bênçãos sobre todos nós aqui. Envolva cada um de nós no seu amor, na sua paz. Que sejamos fortalecidos pelo alimento espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos dizendo, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, Senhor, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.